Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Felipe Santos, da Voz Conservadora. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva para estar fortalecendo o projeto para a gente estar dando continuidade à voz direitista aqui no canal, num contexto geral. Aqui temos uma grave denúncia, né, desse cidadão aqui do Novo, a respeito das nossas universidades. Então, o clima ficou bem pesado, é bem estranho. Eu vou deixar aqui um pedaço tanto dele, do Nicolas, daquela pessoazinha lá de esquerda, lá do pessoal que... Meu Deus do céu. Vamos aqui abrir aqui. De dois jovens filiados ao Partido Novo que ingressaram na universidade para fazer uma participação em relação ao ativismo ideológico que está acontecendo na Universidade Federal Fluminense. E é fato que o crescimento da educação ele se faz através do diálogo, das diferenças, da forma plural como a gente deve se comportar. Esses alunos foram agredidos, eles levaram um cartaz que dizia que a direita se cria também na Universidade Federal Fluminense, porque há um movimento na Universidade Federal Fluminense que a direita não se cria. Aí é loucura, né? Aí é loucura, é bizarrice, né? Mas vamos lá. Como se encontra hoje a Universidade Federal Fluminense? São pichações que não acabam mais, caracterizações que mostra que é um braço político, sim, a universidade. A gente tem até aqui, ó, é triste se ver, ó, um pênis desenhado aqui, ó, na universidade. A gente vê aqui, ó, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boiceta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. Literalmente, até hoje, eu não faço ideia o que seja boiceta. Eu não faço ideia, brother. E aqui, esses alunos foram agredidos, foi amplamente divulgado na imprensa no Rio de Janeiro, sofreram hematomas, tomaram pancada com pau, com soco inglês, alunos descaracterizados de movimentos de esquerda. É claro que a UF são 50 mil alunos, tem curso de direito, tem curso de medicina, de filosofia, de economia, de engenharia, é uma instituição desde 1960, tem 65 anos. A gente não pode tornar uma instituição de ensino um braço político e violento. Eu fiz um requerimento aqui ao reitor da universidade, reitor Antônio Cláudio da Nóbrega, que me conhece desde pequeno. Antônio Cláudio é médico, fazia teste antidoping, é uma pessoa que me conhece desde os 16 anos, mas infelizmente ele está hospitalizado, e quem respondeu foi o vice-reitor em exercício. E o final que me chama muita atenção, tendo em vista... É sempre assim, né? Você vai lá pedir no modo legal, né? No modo jurídico, e eles sempre fazem isso aqui. No entanto, que Vossa Excelência se manifestou publicamente em apoio a um dos grupos envolvidos, por meio de vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, antes da conclusão da apuração oficial, entendemos que neste momento não é adequada a realização da audiência solicitada. Ministro, eu não sou juiz, eu sou político. Eu posso ter lado, não tem problema nenhum eu ter lado. E teria lado com qualquer estudante, seja de esquerda ou de direita, se fosse agredido dentro de uma universidade federal. Eu sou de paz, eu sou professor de educação física, já trabalhei em universidade também, e aqui a própria UF, ela cita na resposta: reafirmamos que a UF, por excelência, é um espaço democrático, plural e comprometido com os princípios constitucionais que regem a educação pública, a liberdade de expressão, o respeito à diversidade e a convivência pacífica. Não é. A gente sabe que não é. Nunca vai ser, né? Com esse pessoal lá dentro, cara. Nunca vai ser. A realidade é essa. Nunca vai ser. Vou colocar a deputada Sami aqui para tá falando o modo que ela pensa sobre isso, né? Vai dar aquela choradinha na verba. Um deputado bolsonarista que me antecedeu querendo criar uma caricatura sobre o que são as nossas universidades federais, com o objetivo de criminalizar, né, a atuação docente, discente e, sobretudo, com o objetivo, a gente sabe, do desmonte, da precarização da universidade, da sua privatização. Universidades não são nada disso. Universidades são produção de conhecimento, de ciência, salvam vidas, mudam o país e merecem ser apoiadas. E é o mesmo deputado que na última semana foi para a tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo, aí sim, o quebra-quebra, a depredação que fizeram do Palácio dos Três Poderes da República. Para esses é anistia. E para os universitários é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta dos bolsonaristas. E em nenhum momento ela fala também da pichação, ela fala, né, da depredação que acontece. Ela não fala isso. Ela não fala isso. Mas enfim, vamos lá. Concordo com o diagnóstico que foi feito sobre o que significou a gestão Bolsonaro para a educação pública brasileira, mas, ministra, é justamente por eu defender as universidades federais que eu não posso deixar de falar também do que significa o problema grave do orçamento para as nossas universidades. Esse ano estão previstos 5,7 bilhões para financiar 69 unidades federais de ensino superior. Agora ela chora, né?
que o presidente dela cortou, né, as verbas lá da educação, aí é que são as entidades lá deles lá que estão chorando para eles, para poder falar que não está chegando a verba para eles. Vamos lá. Superior. Esse orçamento é metade do ano de 2011, que foi antes da expansão territorial e também da entrada e da democratização, né, do acesso às universidades. E é um orçamento, inclusive, 27% inferior ao de 2019. Isso já é uma situação de agonia orçamentária para as universidades, que se agrava com o decreto da última semana, o decreto 12.448, que é chamado de cronograma de execução orçamentária, como se fosse um bloqueio, mas que na prática significa um corte, porque 61% dos recursos podem ser utilizados até novembro e 39% em dezembro. Isso, na prática, inviabiliza o pagamento de questões fundamentais de infraestrutura, de bolsas acadêmicas, de assistência estudantil. Também impacta a pesquisa e extensão dos cerca de 600 campi espalhados pelo Brasil. Uma série de entidades já emitiram notas, como a Andifes, o Sinasef, cito também a nota da Universidade Federal do ABC, que fica ali no estado. Emitiram notas? Não receberam. Estão chorando porque não receberam. Então, essa daí foi a fala da Summer. Agora vamos entrar aqui no âmbito, né, do nosso excelentíssimo querido deputado Nicolas Ferreira. Vamos a ele. Antes de mais nada, ministro, eu gostaria só de ressaltar um ponto. É interessante de que, no mínimo, o senhor demonstra, de fato, um interesse pela sua pasta. Isso é muito válido, e eu aprecio isso, até mesmo porque não vejo isso no restante do governo, sendo bem sincero. Admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade. Então, isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar. É algo empírico. Mas, quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para a tua casa. O pressuposto que eu vou falar aqui é nesse sentido, de que obviamente tenho críticas, obviamente tenho minhas divergências metodológicas, mas eu imagino que a sua pasta seja de fato a mais importante desse país. O governo Lula, inclusive, discorda de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente que ele diz que desde 2003 ele dá essa mesma declaração, que é o seguinte: nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. E isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse, né, que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso é uma visita na Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Os nossos índices, e para quem nasceu em 2003, você tem aí, deixa eu fazer as contas certas, 4 anos de governo Lula. Então, se ele for, ele vai continuar aqui, ele vai trucidar, né, os nossos queridinhos, né? Então, não tem mais porquê. Você já viu aí que a fala da peçonhenta, né, da pessoal lá do PSOL, o primeiro deputado trouxe umas verdades que o cara, porra, 2 rapazes do Novo foi agredido, porra, inaceitável. Então, saiu até mesmo na televisão aqui no Rio, porra,
Não tem como aceitar uma parada dessa, não tem como, pichação. Cara, se eu passo na UERJ ali de vez em quando, eu fico olhando assim para aquele estacionamento, para aquela arquitetura assim, cara, que bagulho bizarro. Uma parada que poderia ser, tipo, maneira, bonita, né? Vistosa, assim, tipo, vista de longe. Pô, tem tanta universidade rural que você fala assim, é diferente, eu sei, do que de uma cidade, mas, cara, você entra assim, você fala, meu Deus, que. Tipo, isso que eu estou falando só visualmente, eu não tô falando por dentro. Como assim, entrar dentro ali, filho, já era. Já era. Já era. Obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal para estar fortalecendo o projeto Voz Conservadora.